Bom, vou me apresentar, então eu sou Mariana, faço parte da comunicação da Sala de Situação de Saúde, sou jornalista, sou professora também voluntária na UNB e comunicadora também na ProEP. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre comunicação oral. Como a Má colocou, a gente tem visto e sentido um grande desafio de trabalhar com a comunicação na saúde, a comunicação em saúde, e um desafio que tem sido, eu acredito, tanto por parte dos comunicadores, que é também o meu lugar de fala, onde eu estou, então a gente discute bastante isso, a gente sente bastante isso também com jornalistas e outros comunicadores que chegam, por exemplo, para solicitar entrevista, para conversar, né, com os nossos porta-vozes aqui na sala, Jonas, Mauro. Tem sentido uma certa dificuldade, porque faz um ano que o jornalismo tem se aproximado, a comunicação tem se aproximado muito da área da saúde, da ciência, não que isso não houvesse, né, não fosse trabalhado, muito pelo contrário, mas não com tanta evidência, e não ocupando espaços tão importantes, né, na circulação de informação, como a gente tem sentido nesse último ano. E aí, para trabalhar, né, essa relação comunicação e saúde, e aí especificamente, né, trabalhar a questão da comunicação e divulgação científica, eu trouxe aqui uma primeira proposta, e aí é por isso que está aí, né, parte 1, que é trabalhar um pouquinho essa questão, olhando internamente aqui, e olhando um pouco, né, acompanhando um pouco das apresentações, a gente trabalhar uma primeira etapa dessa comunicação oral, dessa comunicação científica, que é exatamente pensar nas maneiras e na forma de apresentar. E aí, em outros momentos, acho que a gente pode pensar numa comunicação oral de modo mais persuasivo, para trabalhar com comunicação de risco, né, comunicação e divulgação de resultados. Mas nesse primeiro momento eu proponho que a gente, então, reflita um pouquinho sobre, inclusive, as nossas atuações e como a gente também vem apresentando essas pesquisas, esses dados, nesse espaço de circulação de saberes que é tão importante, que é esse dia de quinta-feira, que é dedicado a esse momento da gente apresentar, ouvir e conhecer diferentes pesquisas, diferentes perspectivas que vêm dentro desse enorme espaço que é a Sala de Situação de Saúde, né, como esse projeto que é interdisciplinar, enfim, que a gente tem essa construção de saberes múltiplos. Então, não vou me alongar assim muito nessa questão, mas queria então só colocar que a gente tem como objetivos hoje apresentar uma sistematização do que é a comunicação oral, entendeu? A comunicação oral dentro da comunicação científica, dentro da divulgação científica, olhando aqui uma parte mais acadêmica. E aí, no segundo momento, né, eu proponho, se a gente tiver espaço, se tiver tempo, mas a gente propor também uma comunicação mais técnica e pensando, né, na questão da comunicação, persuasão, comunicação de risco, que eu acho que também é um ponto interessante. E aí a gente tem aqui, né, também, eu acho que um dos principais pontos é identificar um pouco os ruídos que estão presentes quando a gente pensa na comunicação científica e na comunicação oral. E a gente vai entender um pouco como esses ruídos na comunicação se colocam. E com isso tudo, né, o intuito é contribuir para que a gente consiga organizar e trabalhar com boas apresentações, tanto nesse espaço como também em outros espaços que vocês vão ocupar cientificamente. Então, essa é a proposta, então, da primeira etapa. Antes da gente entrar aqui propriamente, né, no que é a comunicação oral, eu queria aí deixar uma pergunta para vocês, que é: quem tem medo de apresentar trabalho? Eu tenho. Eu tenho vergonha. Quem mais tem medo, que não se sente ainda à vontade? Tô vendo aqui. Eu não sei se você está conseguindo ler, Mari, mas aqui colocar no chat. Aqui. Tô vendo que o pessoal tá... O medo
obviamente, ele é normal, né, assim, mas aí eu acho que a gente tá aqui, obviamente, não tô aqui também para ensinar receitas de como, né, exportar, mas eu acho que também é importante a gente socializar aqui esses receios e entender que são comuns, né, em qualquer, para qualquer apresentador, eu acho que para qualquer pesquisador, eu, pelo menos, em qualquer congresso, em qualquer apresentação que eu tenho, eu sempre fico receosa de antemão. Então aí eu acho que a gente também vai, eu acho que amadurecendo e vai ganhando confiança e vai também tendo essa possibilidade de se sentir aí mais dono, né, dessa situação para poder trabalhar a comunicação oral. E aí eu queria ouvir uma outra coisa, ouvir ou ler, né, deixo aqui também em aberto. Qual que é o maior receio que vocês têm quando vocês vão fazer uma apresentação, como, por exemplo, tem sido feito aqui, que é de uma maneira um pouco diferente, né? A gente está nesse modo remoto, a gente não tem aquela coisa, né, do olho no olho na hora da apresentação, de sentir um pouco como tem sido esse feedback. Eu, por exemplo, estou vendo, brinco também com meus alunos, que vejo muitas fotinhos e poucas expressões, né, de se as coisas estão bem, se vocês estão deitados dormindo, se, né, já caiu no sono, ou se estão aí interessados, ou se tem alguma, né, assim, aí essas expressões de interesse, essa interação, essa linguagem, essa comunicação não verbal, que também é muito importante quando a gente pensa essa comunicação, né, assim, pensa esses fluxos de comunicação. No remoto, o maior medo da Ellen, ela tá dizendo aqui, que é cair a apresentação no meio. Sim, e aí nunca mais o computador travar, nunca mais conseguir apresentar. Mas alguém tem algum medo? Rebeca coloca que não está claro, falar algo errado. E aí, quando eu tô vendo aqui, né, esse medo também de falar rápido. Sim, acho que são muitas coisas que estão ligadas a essa questão da segurança, né? Da gente entender também o nosso lugar, a nossa posição aqui como pesquisadores que estamos, ao apresentar esses estudos, nos colocamos também numa situação de bastante vulnerabilidade, estando aberto a críticas, né? Estando aberto, porque eu acho que isso na verdade, uma das grandes riquezas quando a gente pensa na comunicação científica, na comunicação oral e nessas interações que a gente tem em espaços, sejam eles presenciais ou virtuais, e aí eu vi, né, o pessoal falando que acha muito melhor o presencial do que o virtual. Eu também prefiro muito mais, particularmente, mas eu acho que é exatamente isso, Maléria, esse medo do julgamento, porque a gente está aqui para contar algo, para expor algo, e fica um receio de estamos no caminho certo, o que eu estou falando é besteira, será que o meu trabalho vai ser totalmente desvalidado, né? O descrédito que vem diante disso. E uma coisa assim que, enfim, né, eu acho sempre muito importante a gente entender que quando a gente trabalha com a comunicação oral, né, dentro dessa perspectiva da comunicação científica, a gente está possibilitando que esse estudo, a gente está possibilitando que esse trabalho, que é tão solitário muitas vezes, né, como é o trabalho da pesquisa, e esses achados, essas questões possam ser socializados, e sendo socializados a gente consegue ter aí possibilidades de outros olhares sobre esse trabalho, sobre esse estudo, e pessoas com diferentes perspectivas, diferentes, né, assim, focos de pesquisa. Às vezes, né, a gente está olhando uma determinada coisa por um determinado ângulo, vem uma outra pessoa durante uma apresentação, como eu vi algumas vezes aqui, mostrando que pode ter um outro lado. Então, é um exercício também muito grande de vulnerabilidade, de escuta, né, e de uma construção coletiva. E por que eu coloco isso, né, assim, aqui? Porque realmente esse medo, e aí eu vi que o Jonas até entrou agora, e ontem a gente estava na reunião do IFES, em algum momento eu acho que ele chegou a falar, gente, não é para ter medo, né, somos todos
estamos todos aqui na mesma situação, né? Somos todos aqui aprendizes de alguma maneira. Então, eu acho que é muito importante a gente tentar superar um pouco, né, e tentar trabalhar, enfim, essa questão para poder ganhar um pouco mais de confiança, e a gente vai ganhando confiança à medida que a gente também vai apresentando, vai amadurecendo essas ideias, vai se abrindo para essas possibilidades. Obviamente, as intercorrências, né, como vocês pontuaram aqui, vai cair a internet uma hora ou outra, o microfone, né, o semestre começar a falar com o microfone que trava, acaba a luz, então essas intercorrências elas vão acontecer no remoto, elas vão acontecer, né, assim, no presencial, e fazem parte do jogo, né, mas eu acho que aqui, eu queria também que esse momento fosse para a gente pensar e também, inclusive, avaliar o que a gente tem feito até agora, o que vocês têm apresentado, e trazer, eu queria também que vocês façam, que vocês ficassem à vontade para trazer aqui considerações, compartilhar, né, assim, receios em relação a esse exercício da comunicação científica. O que é importante a gente ter aqui de antemão para poder entender um pouco mais como sistematizar a comunicação oral dentro de uma perspectiva de divulgação científica. Retomando aquilo um pouco que eu estava falando sobre a circulação de saberes, quando a gente realiza um estudo, quando a gente, né, assim, se joga num processo de investigação, num processo de pesquisa, porque é um mergulho, esse processo ele vai ter muitas e muitas etapas, mas é um processo que ele sempre vai ter, não sempre como ponto final, e sempre como momentos, né, eu acho que inclusive de respiro, em que a gente submerge, né, desse mergulho na investigação, que é o momento em que a gente se propõe a ter esse diálogo de saberes, se propõe a trazer esses dados, trazer esses estudos, trazer esses achados à superfície e compartilhar esses achados em muitas instâncias, né? É sempre importante a gente pensar que, como eu coloquei, a ciência como uma atividade social, e aí uma atividade social que hoje em dia tem ganhado uma relevância extremamente necessária, e que eu acho que é uma coisa que a sala de situação traz isso, né, muito, muito forte na sua proposta, que é que esses achados científicos, essas pesquisas que são aqui realizadas, elas sirvam como uma informação de qualidade em saúde que vão ali subsidiar tomadas estratégicas de decisão em situações como a gente está vivendo hoje de pandemia. E aí essa informação de qualidade, né, e aí essa troca, né, é muito importante, e aqui a gente está para refletir em como fazer essa troca, como pensar esse diálogo, né, de saberes, e pensar isso através dessa modalidade de divulgação científica que é a comunicação oral. Né, existem outras modalidades, a gente pode falar, né, inclusive no oral a gente vai falar do painel, a gente pode pensar na produção, né, dos papers e artigos, que isso acaba, né, assim, se colocando, ou em modalidades mais próximas a uma perspectiva educativa, que a gente tem visto bastante, de educação em saúde, de produção de materiais, de vídeos, mas aqui focando na comunicação oral, entendendo a importância hoje de fazer essa socialização de saberes, fazer essa divulgação científica, obviamente, né, trabalhando aqui com essa divulgação de base científica, de evidências científicas que vão subsidiar, então, muitas das tomadas estratégicas de decisão e também das mudanças de comportamento e tomadas de consciência e mobilização social que são necessárias em momentos como a gente vive de hoje. Especificamente quando a gente fala de comunicação oral, a gente está aqui falando, quando você traz esse relato, né, de apresentação, a gente está falando de um relato sucinto de um estudo. E aí eu acho que também é um grande desafio da comunicação oral a gente pegar, às vezes, esse mergulho que a gente faz, esse estudo extenso, e consegue trazer isso para uma apresentação que vai ter 10, 15 minutos, né, em que você tem que apresentar tudo aquilo que você fez em 1, 2 anos, né, de trabalho aqui na sala como extensionista, né, o seu TCC, o seu mestrado, enfim, então a gente tem esses pontos de reflexão. Mas tem aí nessa definição, né, de pensar a comunicação oral como esse relato sucinto de um estudo, a ideia é que a gente está fazendo isso como
como a gente, de repente, pensar essa narração, né? Eu tive um professor de metodologia que ele, trabalhando essa questão muito da subjetividade, da objetividade dentro da ciência, e eu sendo também como uma pesquisadora, né, da área de humanas, da área de comunicação, e muito latino-americana na forma de pesquisa, de construção, inclusive de escrita, né, assim, uma coisa que ele me falou que me marcou muito é a ideia de que os pesquisadores, eles são narradores da história do seu estudo. Então, quando a gente faz, né, quando a gente traz ali a comunicação oral, numa perspectiva da comunicação científica, a gente está aí trabalhando com relato, a gente está construindo, a gente construiu uma história na pesquisa, a gente vai contar essa história aí naqueles 10, 15 minutos, né? Então a gente vai narrar. E aí, obviamente, é um exercício bastante duro, pelo menos é o que eu falo, né? Na minha perspectiva de pesquisadora da área de humanas, muito latino-americana nessa questão da contextualização, do vaguear, né? Quase uma narradora aqui do realismo fantástico. Muito diferente, que eu tenho achado também bastante interessante, de uma perspectiva muito pragmática e muito direta, que a área da saúde tem, que a área, né, assim, das exatas tem, que são áreas que eu tenho dialogado há alguns meses mais por conta dessa atuação na sala. Mas com isso não deixamos de ser narradores, né, então não deixamos de contar essa história, e aí a gente vai contar, e esse fato de contar a história, ele é muito importante, porque é interessante a gente pensar que tipo de narrador nós somos na hora que a gente conta essa história. E aí, obviamente, a gente está contando uma história que é uma história desse nosso estudo, e aí é uma relação muito pessoal e muito íntima que a gente tem com esse estudo, com essa investigação, e fica com esse receio, como vocês colocaram aqui, desse julgamento, né, de ter aí esse momento, né, de apontamento de críticas, e aí muitas vezes a gente não entender também essas críticas como propostas de melhorias, né, de outros ângulos, são outras pessoas lendo essa nossa história, e a partir do momento que elas vão ler essa história, elas vão também trazer outras interpretações sobre ela. E aí, com isso, eu queria que a gente pensasse que na hora que a gente conta uma história, na hora que a gente comunica, a gente tem que se atentar um pouco a esse processo de comunicação, que é entender todas essas variáveis que fazem parte do ato de se comunicar. Quando a gente fala aqui da comunicação oral, a gente está, obviamente, usando o corpo como principal ferramenta, como principal meio, e todos esses outros artefatos e recursos visuais que podem ser utilizados dentro desses processos de comunicação oral. Mas nisso é sempre importante a gente ter em mente esse processo de comunicação, porque eu acho que ele vai facilitar muito a nossa preparação na hora da construção das nossas apresentações, na hora da construção das nossas mensagens em outros formatos e outros espaços. Então, como eu falei, aqui a gente está voltado um pouquinho dessa questão da comunicação oral, voltada para essa comunicação mais científica, mas se a gente, num outro momento, trabalhando isso, né, o processo de comunicação voltado a uma apresentação um pouco da comunicação mais técnica, e a gente pode entrar nessa questão mesmo de pensar a comunicação de riscos, né, a comunicação de resultados, mas enfim, colocando aqui, então a gente tem que pensar nesse processo, olhando um pouquinho aqui, né, que a gente tem a figura do emissor, que somos nós, né, nós estamos aqui enquanto pesquisadores, enquanto investigadores, construindo, né, enquanto narradores, construindo esse relato sobre esse estudo que a gente apresenta. A gente tem essa mensagem que a gente vai definir, que é esse, né, assim, esse estudo, os principais pontos desse estudo que vem. E aí a gente tem essa figura aqui que muitas vezes a gente esquece na hora que vai construir, né, vai pensar o nosso processo de comunicação, que é o nosso interlocutor ou que é esse nosso receptor. Para quem que nós estamos falando, com quem que nós estamos conversando no momento em que estamos fazendo a apresentação desse estudo. Isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes a gente entender quem é esse receptor, a gente entender quem é esse público, vai fazer com que a gente pense, olha, talvez seja melhor trabalhar com determinado canal, com determinado recurso, do que outro. Então, até extrapolando um pouco, né? Se eu vou, por exemplo, fazer um trabalho para levar para uma associação de bairro
os resultados, por exemplo, né, de um cenário epidemiológico daquele bairro específico, e aí eu preciso entender muito bem quem são esses receptores para saber como eu vou comunicar, talvez uma linguagem muito técnica, trazer, por exemplo, dados que vão ser muito duros, muito difíceis de ser interpretados, entender também, né, qual que é a própria, quando a gente pensa assim no contexto, a gente pensa nesse contexto desse receptor, então que ele está situado, qual que é, de repente, a formação, então se a gente está lidando com pessoas que elas vão ter um comportamento majoritariamente contrário a determinadas perspectivas, ou se elas vão embasar, né, ou aderir àquilo que a gente coloca, o próprio contexto físico do lugar, então quando a gente pensa o canal e o código, né, até é um grande desafio, então uma coisa simples, né, pensando nisso. Agora eu sei que eu estou apresentando isso para vocês num formato em que vocês estão vendo isso em telas, né, talvez quando eu fosse pensar essa apresentação né, assim, no presencial, eu tivesse que mudar alguma coisa pensando em iluminação, pensando em tamanho de letra por conta da proximidade que isso vai ter. Então, são diferentes perspectivas, né, que precisam ser colocadas. Então, quando a gente constrói a mensagem ela não é solta, né, ela envolve esse canal, envolve código, envolve uma coisa que é temida, mas que a gente precisa observar, entender que também faz parte do processo de comunicação, que são os ruídos, né, que são essas interferências que de um modo ou outro prejudicam ou podem prejudicar a gente poder passar essa informação da maneira como a gente gostaria que fosse passada, para que ela possa ser entendível, para que ela possa ser compreendida por esses receptores. Então, acho que, né, quando alguém colocou aqui que medo é acabar, né, a luz, o microfone, falhar, então isso são ruídos no processo de comunicação que a gente tem, numa comunicação oral, numa apresentação, que a gente pode ter aqui nesse momento. E aí eu vou falar, né, assim, agora um pouquinho sobre, ok, então a gente tem muito receio de, alguém colocou também aqui nos comentários, de, vou esquecer o que eu vou falar, de dar branco, de não falar direito, ou de falar muito rápido. Eu particularmente acho que eu falo muito rápido, aí tem hora que eu me engancho, vou falando. E aí uma coisa que ajuda muito nesse processo, eu não sei se vocês já têm o costume de fazer isso, então por favor me contem aqui também, que é fazer um planejamento, né? Planejamento é tudo na vida, e planejamento para apresentação, para comunicação oral não é diferente, não. Vou deixar aqui alguns pontos para a gente refletir juntos, e aí eu queria também ouvir de vocês se vocês têm o costume de se planejar para essas apresentações que vocês têm feito aqui, como vocês se planejam, né? Ou se é aquela coisa, 1h30 eu vou apresentar, 12h45 eu estou abrindo meu slide para poder colocar qualquer coisa ali rapidinho para poder falar. Como que é? Alguém quer compartilhar aqui como esse processo de planejamento? Vou tomar esse silêncio como ninguém se planeja. Todo mundo é um pouco vida louca aqui, é isso? Não, peraí, deixa eu abrir a câmera. Aí. Eu costumo me planejar com pelo menos uma semana de antecedência, montar slide, essas coisas. Mas é muito estranho, porque quando era presencial era tão mais fácil, né? E aí, eu me planejo uma semana antes, e aí, faltando, exemplo, meia hora para a apresentação, aí eu dou uma relida no que eu já escrevi no meu slide para eu saber se está tudo, se está faltando alguma coisa. E apresento. Na maioria das vezes dá certo. Em suma maioria. Eu vou ver aqui, Ellen, acho que seus colegas também colocaram, né? Então a Rebeca tá falando que ela planeja em tópicos, a Poliana já se prepara no início da semana, a Malu fala que faz a apresentação inteira sozinha, né? E compartilhando no Meet mesmo. Então você apresenta para você mesma, Malu, é isso? Verônica também. Professor. Oi, Amanda, diga. Amanda.
eu costumo apresentar para minha mãe ou para o meu namorado, porque assim, eu sofro bastante, porque eu também acho que eu falo muito rápido. E aí, nesse meu falar rápido, às vezes eu acabo engasgando comigo mesmo, falando, assim, eu começo a comer as palavras. E eu tenho um trauma que, não quero estender a apresentação, mas só contando rapidinho, eu tenho um trauma porque no meu ensino médio, com essa minha dificuldade de falar muito rápido, eu fui apresentar um trabalho de biologia e o professor deixou eu terminar o trabalho inteiro. E quando eu terminei, no meio da sala, ele falou, agora você vai voltar e vai falar tudo de novo e com calma, porque ninguém entendeu o que você falou. Então, quando eu fui para a faculdade, eu fiquei com muito medo de apresentar, porque isso ficou instalado em mim. E agora, na pandemia, eu tô trabalhando isso e tô conseguindo, porque eu não vejo as pessoas, eu espelho a tela e vou falando com mais calma, vou trabalhando a minha ansiedade. E também apresento antes para minha mãe ou para o meu namorado para saber se eu tô sabendo bem do assunto, porque eu acho que eu fico gaguejando mais quando eu não sei muito bem. Agora, quando eu estudo o trabalho inteiro, quando eu faço ele sozinha, aí eu já consigo falar com mais propriedade, consigo falar com mais calma. Mas eu sempre faço antes e sempre apresento antes para minha família. Diga, Jonas, você abriu? Eu ia comentar que eu tenho um ditado que a gente usava no EPSUS, que é um número mágico de 7. Quer dizer, você tem que tentar pelo menos apresentar 7 vezes antes da sua apresentação para o espelho, para que você tenha esse domínio completo da historinha, que você consiga garantir que você identificou as palavras que vão garantir a conexão de um slide para o outro, para poder ter aquela coisa de então, dessa forma, né, esses conectores que fazem com que a pessoa tenha expectativa do próximo slide já, e aí isso gera essa sensação de historinha. É um número bom, 7. E eu acho que, além da gente treinar várias vezes, eu achei muito interessante quando vocês colocam que para apresentar para assim, outras pessoas. Por que que isso é muito interessante? Principalmente pessoas que estão fora da nossa bolha. A gente, quando tende muitas vezes a fazer esse mergulho na investigação, e a gente está aqui, por exemplo, num espaço que, por mais que estejamos com diferentes olhares, diferentes perspectivas na construção desse trabalho de investigação, às vezes são pessoas que estão muito por dentro daquilo que a gente está falando, né? Não foge tanto. Então, eu que sou bem outsider, né? Eu brinco assim, né? Que não sou da área da saúde, às vezes eu ouço algumas coisas e para mim parece grego, né? A Marcela sabe disso, às vezes nas reuniões eu brinco, enfim, algumas coisas eu falo, gente, não tô acompanhando. E aí, quando a gente pega essa pessoa de fora, né, de fora da nossa bolha, a gente vai ter que ter uma capacidade de explicação, né, muito grande, porque aí é que está o segredo. A gente falar para quem entende aquilo que a gente está falando, né, para quem já está acostumado, enfim, são esses pares, é um exercício até, não deixa de ser difícil, né? Mas ele é muito mais fácil do que a gente levar isso para outros lugares. A gente da comunicação, a Fer está aqui também, né? Ela colocou aqui para ela também às vezes se sente, né? Esse peixe um pouco fora d'água. Eu imagino que quando a gente chega também falando as coisas de comunicação, para muitos, né, assim, das pessoas, a gente está acostumado ali no nosso mundinho, também não faz sentido. Então, transpor esse conhecimento, né, transpor essa nossa bolha, trabalhar com esse diálogo de saberes, e aí volto a falar, o que eu acho que é muito rico aqui na sala, é a gente ter essa interdisciplinaridade, ter esse espaço de construção coletiva de saber, é muito importante porque, às vezes, a gente está achando que a gente está arrasando, né, usando, às vezes, termos muito difíceis, muito pesados na apresentação, alguns, né, abro parênteses, alguns são necessários, né, isso não é reduzir, não é tornar, né, fazer uma apresentação simplista ou simplória, mas é ser um pouco mais direto, ser um pouco mais assertivo, ser mais claro. Então, fazer com namorado, com namorada, com pai, mãe, né, assim, com pessoas que não entendam, para que possa, né, assim, tô sendo claro, tô conseguindo, né, fazer com que essa informação, com que essa mensagem, ela seja compreendida. E a gente consegue reconhecer esses ruídos que muitas vezes tem na comunicação. Então, é um trabalho constante de aperfeiçoamento.
documento. E é um trabalho também que a gente tem que entender que somos seres humanos falíveis. Então tem dia que uma apresentação vai sair muito boa, tem outro dia que ela não vai sair, né, assim, tão boa. Depende muito dessa interação que a gente tem. Então é interessante, a Amanda falou que ela se sente mais à vontade, né, porque aí você não precisa aparecer na hora que você estiver falando. O que eu acho interessante é porque dá pra gente também, de repente, se sentir mais seguro, dar uma colinha, porque tem uma abinha aqui aberta com algum dado, alguma coisa pra gente não esquecer na hora dessa apresentação. Então dá uma fugidinha, olha pra cá, olha pra lá. Mas a gente ter, de alguma maneira, sempre em mente quem é esse nosso interlocutor, né? Com quem que a gente está falando. Para quem que a gente, aonde a gente quer que essa mensagem chegue. Então, eu falei, a gente está trabalhando aqui a comunicação nesse âmbito científico, acadêmico, mas a gente tem que pensar que a divulgação científica, a comunicação desses resultados, ela tem cada vez mais e urgentemente transpor esses muros e a gente conseguir fazer com que esses resultados façam sentido para diferentes públicos, para diferentes interlocutores, porque a gente precisa fazer com que essas evidências, com que esses achados, eles circulem. E, obviamente, a gente vai ter diferentes tipos de apresentação, diferentes tipos de formas de comunicação, de construção dessas mensagens, olhando para cada um desses públicos específicos. Então, é uma coisa que nesse planejamento é interessante a gente levar aí em consideração. No jornalismo, a gente tem aí, né, a gente fala que a gente tem um lead, que quando a gente vai construir uma notícia, nesse primeiro parágrafo da notícia, a gente tem que ter a resposta para algumas perguntas-chave. Então, quem faz o quê, quando, onde, né, assim, como e o porquê disso. E aí a gente pode trazer isso um pouco para quando a gente for pensar essa preparação, né, para já ter de antemão, na hora que a gente for começar ali, ok, tô aqui igual vocês, né? Vamos pensar, 5 dias antes, né? Assim, vou começar a preparar minha apresentação. O que eu preciso pensar? Eu preciso pensar a primeira coisa, para quem que eu vou apresentar? Ok, eu vou apresentar aqui para os meus colegas da sala de situação, eu vou apresentar isso num congresso, em uma outra região ou outro país que eu não tenho um conhecimento sobre as características específicas, né, e o nosso contexto, por exemplo, do que está acontecendo, ou eu vou, né, fazer como eu coloquei, vou apresentar esses dados, né, numa assembleia de bairro, onde que eu vou, né, para quem que eu vou falar. Então eu falei, essa questão do público ela é muito importante. Obviamente a gente tem uma, né, noção de quando, e aí quando eu coloco quando, eu quero que a gente pense também em tempo. Eu, por exemplo, sou péssima com isso. Então, eu lembro que a Marcela falou que era meia hora, eu acho que eu já estou chegando, já estourando essa meia hora de fala. Eu tenho muita dificuldade, o meu treinamento, o meu planejamento, eu foco muito nisso, porque, como eu falei, sou a pesquisadora latina, que vai, que volta, né, assim, que... Então, enfim, acho que também esse diálogo com a saúde vai me ajudar muito a ser um pouco mais direta, mas para mim é sempre uma coisa assim, é o tempo. E aí o tempo, acho que entra também, Amanda, porque eu vou ficando nervosa, gente, não tenho tempo, já olho aqui, já começo a falar rápido e eu perco esse ponto, né? Então isso é um ponto-chave. Onde, como eu falei, a gente entender onde que é esse lugar que a gente vai apresentar. Obviamente agora que a gente está apresentando das nossas casas, né? Às vezes, ou de outros lugares. Hoje em dia, o que a gente sempre fala, né? Falo isso falo para, né, assim, as Jonas e Mauro, que vão gravar as entrevistas, até quando a gente pensa, né, realmente na preparação, falo com meus orientandos quando eles vão lá daqui a pouco apresentar o TCC. Vamos olhar um pouco esse espaço em que a gente está, porque eu acho que nessa questão do remoto, a gente tem essa invasão muito grande da nossa vida privada. E aí, vale a gente pensar um pouco onde que a gente vai apresentar isso, observar uma luz que pode ser boa. Então, eu tô com uma luz que não é muito boa aqui, uma luz, por exemplo, minha janela, ela tá aqui na lateral, então pensar, são besteiras, né, podem parecer, mas que elas fazem com que a apresentação possa ser melhor, né, então aí eu tô também trazendo um pouco esse olhar da comunicação. Então, uma luz boa, um ambiente que tenha, né, assim, não tenha muito ruído. Então, por exemplo, eu sei que aqui em casa, 5h15 passa o carro da pamonha. Então, eu sei que 5h15, se eu for apresentar alguma coisa, não dá para eu ficar aqui perto dessa janela, eu tenho que colocar um fone, ou eu tenho que me acostumar com esses ruídos, porque o carro da pamonha vai passar.
Então, a gente pensar um pouco isso. Saindo, né, eu espero que quando a gente conseguir voltar a ter esses encontros, né, e esses espaços de interação presencial, a gente também pense em, vou apresentar que lugar? É um lugar que, né, assim, vai ser um auditório, vai ser uma sala, porque aí eu tenho que pensar no tamanho da letra, da fonte que eu vou utilizar, no contraste de cores, enfim, tudo isso acaba envolvendo. Como, né? Vou apresentar num lugar em que eu vou ter acesso a todos esses recursos, porque não adianta nada a gente apresentar um PPT, né, montar um PPT maravilhoso, naqueles, né, fora até, né, eu vou trabalhar com, até esqueci, tem um que é super interativo, e aí, de repente, você não consegue ter acesso a isso tudo, então, pensar como eu vou apresentar, quais recursos eu vou utilizar, e uma coisa que é essencial, o que eu quero com essa apresentação? Porque na hora que eu vou narrar o meu estudo, estou aqui, né, contando a minha história, contando a minha investigação, eu tenho que fazer isso pensando, olha, eu quero passar essa mensagem-chave. E aí, talvez na preparação, né, seja interessante a gente pegar ali alguns pontos que, quais são, vocês estão, né, trabalhando, alguém vai colocando isso em tópico, pensar qual que é a mensagem-chave que eu quero deixar com essa minha apresentação. Qual que é o meu objetivo com isso, né? Onde eu quero chegar. E a partir disso, destrinchar tópicos de discussão e ir construindo isso. Acho que pode facilitar para, sempre que a gente às vezes se perder, né? Assim, a gente passar, não, é isso que eu quero passar, é isso que eu quero chegar, então a gente vai trabalhando. E aí isso envolve, obviamente, a gente fazer, como eu falei, pensar em todas essas variáveis para adequar o tempo necessário, adequar esses recursos e adequar a linguagem. A gente tem que pensar sempre que essa linguagem tem que ser uma linguagem direta, a gente tem que ter uma informação que ela seja acessível, que ela seja clara, a gente tem que pensar na coerência, a gente tem que pensar na forma mesmo, no português, né, assim, então, obviamente que hora ou outra numa apresentação vai passar erro, vai passar uma palavra que foi, né, digitada errado, comer uma letra. Por isso que vale sempre a gente contar com essa figura externa para dar aquela olhadinha, né, assim, para ver se isso, né, tá dando certo ou não. E obviamente um ensaio. Então, o Jonas já colocou aqui 7 vezes, então podemos, então, de repente, deixar isso aqui estipulado, fazer essa preparação 7 vezes para poder ter essa apresentação bem fechadinha. Então, são algumas coisas, né, para esse planejamento. E o que pode ajudar muito também, não sei, né, se a gente pensar nessa história, nesse enredo do estudo que a gente vai trabalhar, que a gente vai contar. E o que tem esse enredo, né? Tem, obviamente, a introdução, e aí pensar que a introdução, ela, né, essa apresentação inicial, a gente vai trazer o nosso objetivo central, as questões norteadoras da pesquisa, quando houver. Aqui eu tenho observado, né, que, diferente do que na área de humanas, a gente tem observado que, às vezes, inclusive, um pouco da referência, do levantamento bibliográfico, das referências, né, da discussão um pouco mais, vem muito na introdução. E, particularmente, eu, Mariana, né, o que eu já fiz muito nas minhas apresentações. Fiquei muito na introdução e pouco onde eu deveria ficar. Então, às vezes, a gente faz aquela abertura, né, e quer trazer toda essa contextualização, e aí a adequação do tempo não fica ok, porque aí quando a gente chega lá no final, a gente corre com a parte que é o clímax da pesquisa, né, que é exatamente, às vezes, essa discussão desses resultados. Então, ser sucinto nessa introdução, pensando qual que é os pontos-chave para que aquela pessoa ela possa contextualizar e entender onde eu estou, né, construindo o meu lugar de fala nessa pesquisa. Então, onde que é o ponto inicial aqui da minha jornada, na construção né, desse relato, para que todo mundo possa partir ali, tendo aí o mesmo mapa na mão. O segundo ponto é a metodologia. E aí, com isso, né, trabalhar aqui as abordagens metodológicas e a construção metodológica em diferentes formas. Então, nas apresentações de vocês a gente observa, né, a definição das amostragens, trazer essas condições gerais, os procedimentos gerais, e aí definir muito bem aqui o que é o que é principal, o que é primordial e o que é secundário, tanto em relação à metodologia quanto em relação aos resultados. Porque às vezes a gente chega na ânsia de
querer relatar a miúde muita coisa, e aí o foco, mais uma vez, acaba se perdendo. Obviamente, muitos trabalhos têm construções metodológicas muito originais, então, às vezes, o próprio clímax, né, da história tá nessa construção desse procedimento, por isso que a gente tem que ter muito claro qual que é o objetivo que a gente vai ter com as apresentações. Depois, né, a gente pode organizar isso tendo a apresentação dos resultados, então a gente apresenta isso, e aí a grande sacada, né, a importância dos recursos visuais para poder fazer essa apresentação, principalmente aqui que vocês trabalham com muitos dados, com muitas tabelas, com muitos gráficos. Então, acho que isso é a importância de dominar também esses recursos e de apresentar esses recursos, porque dados também contam histórias, né? Números contam histórias, então precisa estar muito claro para quem está acompanhando essa narrativa com vocês, entender o que esses dados eles estão contando, né? E como vocês ali trabalharam e construíram a narrativa de vocês utilizando esses diferentes resultados. E aí o que a gente chama de clímax, toda a história tem o seu clímax, que aqui quando a gente pensa, né, na construção da pesquisa, o clímax é a interpretação, né, é a discussão desses resultados, é onde, né, a gente retoma ali aqueles objetivos, é onde o que eu acho que nós pesquisadores nos colocamos ali, né, enquanto narradores, fazem uma primeira pessoa, porque é onde ali vai aparecer muitas vezes as grandes sacadas que são construídas, né, os olhares que a gente tem ali, que vão dialogando autores, dados, né, para chegar ali a uma determinada interpretação. Então, talvez no processo de construção, né, a gente olhar com mais atenção essa discussão desses resultados, para poder chegar nesse momento, né, já bem apurado. E aí, o que eu trago aqui, né, como uma sistematização, volto a falar, não é uma receita de bolo, né, é só para a gente pensar nessas etapas, entender que a discussão dos resultados, ela pode estar, de repente, lá no início, ou ela pode estar diluída, né, durante toda a apresentação, não precisa estar exatamente num slide, né, num momento específico, mas aí a gente conseguir alinhavar isso, porque a história ela tem que ter sentido. A gente, senão fica um grande Frankenstein e a gente não consegue passar aquilo que a gente quer. E as considerações finais, que muitas vezes ficam, né, se a discussão a gente chega ali quase que na correria, né, atropela as considerações finais, então a gente fala. E aí uma das grandes questões, eu acho que interessantes das considerações finais, é a gente pensar que estamos, no momento da apresentação, construindo um diálogo. Né? Então, a gente está apresentando esse estudo, e aí quando a gente chega nessas considerações finais, a gente quase que está aí jogando a bola para o nosso interlocutor para poder interagir também com aquilo que a gente tem feito. E eu acho que uma das coisas importantes nessas considerações é a gente indicar um pouco a continuidade e indicar também um pouco como tem sido essa experiência, como tem sido esse processo de realização. Eu falo que às vezes na pesquisa, quando a gente vai ler, eu pego, né, os TCCs, vou ler os trabalhos, a impressão que a gente tem é que pesquisa só flores, né? É uma maravilha, gente. Do começo ao fim, deu tudo certo, né? Assim, não teve nenhum tipo de problema. Eu trabalho muito com comunicação comunitária, engajamento comunitário, comunicação e educação, então são muitos projetos de intervenção. E aí eu sempre me pergunto, gente, ninguém nunca teve nenhum problema, todo mundo se mobilizou para fazer um jornal no seu bairro, né, assim, a escola abriu as portas sem problema nenhum para poder fazer uma oficina. E aí eu acho que não tenham também medo de mostrar o que não deu certo na pesquisa, né, eu falo isso muito para os meus orientandos, porque no desafio, mostrar às vezes aquilo ali que não deu certo, você abre espaço, você abre caminho para que pessoas possam também tentar em cima disso, né, assim, e que possam mostrar nesse diálogo, né, essa arena de diálogo que a gente está, né, no momento da apresentação, que possam falar, mas você pensou em outra coisa? Porque, que eu falo, a pesquisa é esse mergulho, a gente às vezes sai para retomar, né, para tomar um ar, e aí eu entendo essas apresentações, né, esses eventos que a gente participa, esses momentos como esse, como essa retomada de fôlego, e nessa retomada de fôlego a gente olha um pouquinho para o lado e vê que ali, de repente, né, pode ter um lugar mais interessante para a gente mergulhar,
uma coisa que a gente não tinha percebido. Então, trabalhar um pouquinho nesse ponto. E aí eu vou chegar na terceira parte que eu queria conversar com vocês, que são os grandes desafios e talvez isso que possa dar um pouquinho mais de medo na gente, que são os ruídos, né? Alguns ruídos, eles vão ser incontroláveis, então se a minha internet aqui cair, se, né, de repente travar aí para alguém, ou se acabar a luz na hora da apresentação, enfim, tem coisas que não são controláveis, mas tem algumas outras coisas que realmente afetam na forma de comunicação e que elas vão ser assim, determinantes para arruinar às vezes essa comunicação. Às vezes você tem, né, todo mundo acho que já passou por isso, de interagir ou de estar em um momento que você tem coisas muito interessantes para compartilhar, né, um estudo muito interessante para compartilhar, mas não consegue fazer com que isso chegue da maneira adequada para o seu interlocutor. Então, né, assim, e aí eu queria trabalhar primeiramente essa questão dos ruídos, olhando um pouco os recursos visuais. Tomei uma bronca, não uma bronca, né, mas uma chamada puxão de orelha que a gente estava fazendo uma apresentação, né, Jonas, para um financiador, e o Jonas chegou falando pra gente que, olha, a apresentação estava muito pequena, então a gente estava usando uma fonte muito pequena, porque tinha muita informação, e aí era muita gente trabalhando junto. E tem coisas que às vezes a gente fica numa ânsia tão grande para querer colocar, para querer falar, para deixar claro, que a gente não pensa na forma. Então eu queria que a gente olhasse um pouco agora, né, pensar nessa forma de apresentação. Aqui a gente está numa situação bastante confortável, que eu acredito que todo mundo esteja aí vendo no seu computador. Quem não estiver vendo no seu computador, está vendo no celular, e aí eu acho que pode ser um pouco mais complicado, se bem que hoje as telas dos celulares hoje tem um tamanho bastante razoável. Mas a gente pensar, a primeira coisa, tamanho de letra, né? Tamanho de letra, espaçamento e quantidade de informações. Quando a gente trabalha na comunicação, a parte de diagramação, de produção gráfica, do design, a gente vai ver que existem diferentes tipos, famílias tipográficas, diferentes fontes, e essas fontes, as características dela vão ajudar ou atrapalhar na leitura dependendo da quantidade de palavras. As fontes serifadas, né, tipo Times, elas funcionam muito melhor quando a gente tem textos muito longos para ler, porque as perninhas elas vão juntando uma na outra e a sensação de leitura ela acaba sendo maior. Em apresentações que a gente tem textos mais curtos, é sempre interessante a gente trabalhar com letras sem serifa. E aí o velho e bom Arial nunca decepciona, né? Então a gente trabalhar com esse tipo de fonte. Outra coisa para a gente prestar atenção, né? Explica, Mariana, do serifa, para quem é de comunicação é serifa, para quem é o resto é pezinho na fonte, né? Tem aquele pezinho, aquele rococózinho que tem, reconhecem? Sim, tá vendo? Preciso sair da minha bolha. Reconhecem aquele puxadinho que tem no R do Times? No Tzinho, né? No pezinho, em cima. Isso daí vai ajudando, né? A gente fala, ajuda realmente na leitura, porque aí você tem se você for pegar, o texto ele ganha uma forma, então se a gente fica muito tempo lendo, fica mais dinâmico. Quando a gente pega essas letras sem serifa, que são essas letras bem palitinho, o Arial aqui mesmo, ou essa que a Isa colocou aqui pra gente, elas são letras que não tem esses rococózinhos, né? Elas são mais... elas são retas, né, praticamente, assim, elas vão ser linhas, vão ter palitinhos, e aí aqui a gente tem essa forma desses blocos, né, são retângulos que vão sendo formados e que eles ajudam a uma mais fácil visualização, né, a gente consegue visualizá-los melhor. Além do tipo de fonte, como eu falei, o tamanho da fonte. Ainda aqui, ó, eu coloquei, eu acho que essa daqui tá com uma fonte 12, 10, não tá com uma fonte tão grande. Não sei como é que tá para vocês a leitura na tela disso. É tranquilo, não? Tá meio pequeno e tem muita informação. Exato. A gente tem que pensar em trabalhar com poucas
pouco texto com fontes maiores, com tamanho de fontes maior. Então, a gente não precisa, porque é muito chato, né? E aí, quando eu lembro muito da faculdade, eu tinha um professor japonês muito bom, mas que ele usava retroprojetor, e aí ele escrevia textos no retroprojetor, né, na folha do retroprojetor, projetava, e ele lia os textos durante a aula. Isso é o tipo de coisa que não vai funcionar. Por quê? Porque a pessoa ela já está vendo, né, aquilo que está sendo escrito. Então a fala ela não tem que ser uma leitura do texto. A gente usa, né, como por exemplo esses daqui. São pontos que vão conter mensagem-chave e que, inclusive, para a gente que está apresentando, né, alguém, né, citou que vai trabalhando com esses tópicos, que vai apresentando, que a gente consegue, às vezes, né, vai longe, pede, volta, retoma aquilo, né, entende o sentido e vai construindo essa narrativa com esses pontos-chave. Então, isso é uma coisa muito importante da gente ter sempre em mente. Evitar. A gente vai falar, a gente vai explicar, então não precisa ter essa leitura. Se a gente não se sentir confiante no primeiro momento, né, o que a gente pode fazer? Leve esse texto para um outro lugar. Então, se agora aqui a gente está com a possibilidade, né, de trabalhar com a tela, e aí eu consigo, de repente, abrir ou fechar uma aba, um texto, aí eu grifo com uma palavra diferente, ou no, né, se estiver ao vivo, de repente, com o celular, vai apresentar e ter isso, até ganhando uma confiança para poder se livrar um pouco desse texto e ficar mais com esses pontos principais. Outra coisa também, aqui, né? Uma coisa que é muito... É quase uma linha muito tênue entre você ter uma apresentação dinâmica, uma apresentação que chame a atenção da sua audiência, do seu interlocutor, de você ter uma apresentação que ela vai ter tanta coisa, tanta informação, né, visual. Então a gente tem a logo aqui, a gente tem ícone, a gente tem a bola, a gente tem, né, as cores, que às vezes você não consegue centrar no texto. E mais do que isso, né, a gente às vezes achar que trabalhar com cores é chamar atenção e a gente não pensar que existem muitas coisas para considerar. Contraste, né? Luz. Então, o preto e branco é sempre a melhor solução. Particularmente, eu acho que, óbvio, né, a gente usar 3 cores, preto, branco, né, uma terceira cor, preto, branco, uma cartelinha ali de cores que sejam, né, monocromática, com diferentes tons. Por quê? Para não virar um festival de cores e a gente tirar o foco do que é importante, né, ser colocado. Então, um bom recurso visual no lugar certo faz a diferença, né? Então, de repente, hoje em dia a gente tem visto muito nas apresentações as pessoas trocando os bullets, né, os pontinhos, por ícones. A Isa, por exemplo, né, que a gente pega os modelos de apresentação aqui da sala, lá no final tem uma série de ícones que a gente pode usar. Isso é interessante, de repente, para chamar, para reforçar uma coisa, mas tomar muito cuidado, porque pode dispersar, pode confrontar a informação. Então, isso é o tipo de coisa que tem que ter cuidado. Principalmente com vocês que trabalham muito com tabelas, com gráficos, com diagramas. Então, evitar também muito recurso. Evitar isso de ficar enchendo de apresentação de GIF, né, assim, por mais que possa às vezes ser engraçado, um ou outro momento ter um recurso, né, bem empregado, mas não ser esse carnaval, porque realmente, né, assim, vira um grande ruído e a gente não consegue focar o que é importante. Mariana, posso botar um morceguinho batendo asa, se eu estiver falando sobre a raiva? Oi? Posso botar, se eu estou falando sobre a doença raiva e a transmissão por morcegos, é bom eu botar o morceguinho batendo asa no canto direito? Depende muito, depende. Não, eu tô brincando por causa disso, que vira muito eu particularmente não colocaria, mas, né, assim, exatamente nessa ideia de que ele chama mais atenção do que a informação que você quer passar, né? Exatamente. E aí o que me preocupa é muito quando a gente chega aqui, né? Peguei uma tabela aqui, que ela não tá numa resolução boa, porque isso eu quero chamar muito a atenção para vocês. Eu vejo muito isso em trabalho. Às vezes a gente fica nesse copia e cola de tabela para cá, para apresentação.
a gente precisa, e aí vocês, mais do que nunca, né, assim, tô aqui também falando, né, de enxerida da área de humanas, a gente trabalha pouquíssimo com, a gente ainda trabalha com tabelas, mas trabalhar com dados, trabalhar, né, assim, não tanto. E aí, né, dados, números, né, que eu coloco, enfim. Mas a gente tem, claro, aqui a qualidade desses recursos. Então, se a gente vai trabalhar com uma imagem, né, se a gente vai trabalhar com uma figura, se a gente vai trazer uma tabela, né, que a gente vai pegar em algum lugar, no Excel, toma muito cuidado com a qualidade dela, pensando que você vai colocar e as pessoas vão precisar enxergar aquilo que está falando. Vocês conseguem enxergar alguma coisa que está aqui? Eu não consigo enxergar praticamente nada, assim, né? E isso acontece muito. Uma coisa que a gente tem que tomar bastante atenção, né? Fonte. O que eu vejo muito é esse exemplo. A pessoa às vezes joga a tabela e aí é quase que você tem que ter uma bola de cristal para adivinhar, né? Assim, sobre o que essa tabela está querendo falar, sobre, né, assim, qual que é a fonte, da onde ela foi tirada. Então isso fica totalmente perdido. Então, algumas maneiras para a gente pensar isso que podem ser importantes e podem ser interessantes. E aí eu até acho que, como de repente, não sei se a Mar quiser falar também de como se trabalha melhor com a tabela, né, para a divulgação, né, de dados na área da saúde, mas trazendo aqui no âmbito geral, pensar sempre que a tabela ela tem que vir acompanhada do seu título, e normalmente a gente trabalha também com uma afirmação. Principalmente quando estiver ali naquela fase de apresentação, discussão dos resultados, então trazer, né, trabalhar esses dados, que visualmente eles ficam interessantes, que eles sejam organizados, né, e essa organização da tabela, trabalhar, né, com as colunas, com as linhas, né, trabalhar com a ordem numérica, então tudo isso acaba sendo importante, mas pensar que essa tabela, ela tem que ter uma afirmação, e obviamente essa afirmação tem que ter a relação, né, com a tabela, com aqueles números, com os gráficos, com os diagramas que estão ali construídos, e focar muito bem na apresentação e explicar como esses dados eles foram trabalhados, né, assim, qual que é a importância, como eles se colocam aí, para não ficar só um slide com recurso que a pessoa só vai olhar e não vai, volto a falar, né, vai precisar de uma bola de cristal para poder entender aquilo que está sendo colocado. E aí, uma coisa que, né, assim, para trabalhar esses recursos visuais, então, saber escolher muito bem, né, quais os diferentes tipos de gráfico, qual que os gráficos, né, diagramas que vão me atender em determinados momentos, como esses gráficos vão ser utilizados, como eu vou organizar esses dados dentro deles, que é um ponto que é importante quando a gente vai trabalhar. Então, a preparação né, de tabela dos gráficos, quais são as variáveis, deixar isso muito bem definido. Se tiver mais de uma, né, variável, vai caber a legenda, como eu vou colocar, como eu vou explicar isso, então isso também é bastante importante. Pensar que, por ser um elemento visual, vai ser sempre um elemento que vai chamar mais atenção. A imagem, né, ela sempre chama atenção mais do que o texto em si. Então, se ele vai, né, assim, chamar atenção, então pensar no que você quer que seja o foco da atenção desse seu interlocutor. E como eu vou apresentar tudo isso para que esteja aí de fácil acesso, que tenha ali uma fácil compreensão, que seja claro, né, que a pessoa consiga bater o olho e entender, né, tudo aquilo que de alguma maneira está sendo construído a partir dessa apresentação. E aí, né, assim, pensar com tudo isso, algumas coisas que me parecem ser importantes nesse sentido, é o que eu falei, é pensar aqui em como a gente vai conseguir contar essas histórias, né, a partir desse uso, usando esses dados e focando, volto a falar, naquilo que é importante, porque às vezes a gente tende a perder essa mensagem central, né? E aí, perdendo essa mensagem central, a gente acaba perdendo o porquê daqueles dados, o porquê que eles vão ser trabalhados, né? Qual que é o foco disso especificamente. Então, acredito que esse seja também, possa ser, eu não sei se, e aí eu queria ouvir também de vocês mais uma vez, existe algum outro ruído, né, que vocês sintam nas apresentações que vocês têm acompanhado, nas apresentações que vocês fazem, né, em relação à comunicação desses dados,
todos, principalmente quando trabalha com número, quando trabalha com tabela? Ó, a Marcela já fez aqui, eu não tinha ouvido, a Marcela fez uma propaganda também, aproveito para fazer, do curso de sala de situação, que tem então uma aula só sobre apresentação de dados em gráficos e tabelas, é isso, Má? Isso, tem dizendo qual a melhor forma, qual o melhor gráfico para utilizar em determinadas situações, com o dado que tem, então fica a dica aí. E também a formatação, né? Onde é que vai a fonte, onde é que vai o título, o que tem que ter no título, quais são os elementos mínimos que tem que ter num gráfico, numa tabela, para poder ela tá autoexplicativa, né? Então, vale a pena aí fazer o curso, galera. Muito bem. Sim, a Ana Luísa está colocando aqui que gráficos com muitas informações fica muito difícil a interpretação. Sim, tudo que é excesso de informação, e aí vai um pouco da gente conter um pouco, acho que a nossa ansiedade, e talvez ter uma apresentação que possa ser um pouquinho mais longa, que tenha um pouquinho mais de gráficos, ou então a gente aprender a fazer esses cortes, né, assim, o que é importante de fato estar ali, e aí por isso que volto, né, a necessidade desse planejamento, o que é importante estar ali para que eu possa realmente conseguir comunicar aquilo que eu preciso dentro da minha mensagem-chave. Então, eu preciso que esses dados, eles estejam, né, evidenciados. É isso que a minha apresentação, isso que vai focar. Então, às vezes, a gente, principalmente quando a gente faz pesquisas e a gente é muito apaixonada, né, a gente conseguiu achados muito interessantes, a gente quer compartilhar isso, a gente quer colocar tudo ali de uma vez, né, a gente quer que todo mundo veja tudo aquilo que foi feito. E parece, às vezes, até muito injusto, porque a gente, principalmente quando a gente chega lá naquela fase do TCC, né, você vai pegar ali são 2 semestres, às vezes até mais de trabalho que você tem que resumir em 20 minutos de apresentação. Então é muito pouco tempo para muita coisa que foi feita. Então trabalhar, saber passar nessa peneira, e aí volto a falar, a importância desses diferentes olhares também. De repente a gente está achando que está, né, de uma maneira simples, uma maneira tranquila, e aí quando vai apresentar para outra pessoa, ou vai apresentar para a gente mesmo no Meet, né, que já vi que, né, assim como vocês colocaram, pode ser, a gente vê que as coisas ali não ficam tão claras. Então, tudo que é excesso, né, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é um ruído que tende a gerar confusão, principalmente quando a gente precisa que esses dados eles sejam muito assertivos, na tomada de decisão, na mobilização social, né, quando a gente precisa também que esses dados eles cheguem, né, para esses públicos específicos, para que eles possam aí ter ações específicas a partir deles. Então é bastante complicado. Mais algum ruído que vocês queiram compartilhar? Mari, eu acho que me incomoda muito quando eu vejo uma apresentação que ela é fora do padrão, assim, cada slide é uma cor diferente, com uma fonte diferente, dá a impressão que é uma coxa de retalhos, que foi pegando um de cada apresentação, juntou e montou uma. Isso me incomoda bastante. E às vezes a gente encontra por aí. Às vezes a gente copia um texto de algum lugar, do próprio TCC que está escrevendo, copia o texto para colocar lá no slide e não muda a fonte para padronizar, e aí fica uma fonte de um, uma fonte de outro. Então isso é uma coisa que a gente tá na nossa capacidade de arrumar, né, de corrigir, e que pode estar atrapalhando também as pessoas a prestarem atenção. E aí, Ima, eu acho que isso vem também da gente pensar que tudo que é simétrico, tudo que é organizado, tudo que é de alguma maneira direcionado, é muito mais fácil a compreensão, né? É muito mais fácil a nossa percepção. Porque aí, né, o nosso cérebro ele já consegue compreender aquela mensagem de uma maneira melhor do que está naquele caos. Então, isso também com certeza faz parte disso. Então, às vezes até para trabalhar com dados, sabe? Procurem trabalhar com, trabalhar simetricamente a organização dos elementos nos slides, nas páginas,
os dados ali, que a gente consegue ter uma compreensão muito melhor, né? Assim, trabalhar também com a ordem numérica, tudo isso acho que faz bastante diferença. Eu ia comentar, se me permite, que eu acho que um dos pontos nesse sentido, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito é quando tem ponto no lugar de vírgula, né? Porque é isso, no nosso idioma, a divisão para decimal é vírgula, não é ponto. Acho que outra coisa que chama atenção, por exemplo, você usou bolinhas ali como tópico, né? Eu acho que assim, tem que ser o mais discreto possível, então é bolinha ou é tracinho, mas eu vejo que volta e meia a galera quer botar uns negocinhos muito frufru ali e acaba chamando mais atenção para aquilo do que do conteúdo. Então é isso que você falou, da simetria, do padrão, de todos os slides estão o tamanho de fonte, a mesma fonte. Se começa o tópico naquele lugar do slide, sempre começar naquele lugar, né? Eu acho que é muito legal isso. Eu também não consigo ver o resto. E a gente pensar que também tudo depende da audiência, que tudo depende do nosso interlocutor. Se a gente vai, por exemplo, fazer uma apresentação, que ela vai ter um cunho de ser uma apresentação mais dinâmica, depende para pessoas mais jovens, que você precisa chamar atenção, então, às vezes o uso de cores mais vibrantes, ou um uso maior de cores, ou desses elementos, pode fazer mais sentido. Então, por isso que a gente precisa ter muito claro nesse planejamento para quem que a gente está falando. Né? Assim, não existe comunicação de nenhum tipo se a gente não trabalha com esse interlocutor. A gente não tem nem que a gente não saiba exatamente quem ele é, mas a gente constrói um perfil para ele ali, né, o X, o Y, fulano, ciclano, para a gente pensar e idealizar como que ele vai ser para a gente conseguir ter uma comunicação mais assertiva. Então, sempre pensar nesse contexto. Então, diferentes modalidades de apresentação, diferentes espaços de apresentação, diferentes interlocutores, obviamente vão influenciar na forma que isso vai estar exposto. Quem colocou, a Emanuele, também tópicos muito pequenos com uma explicação muito grande. Sim. É a medida, né, das coisas, como eu falei, a gente pensar nesse equilíbrio. Então, o menos, ele é mais. E a gente sempre ter, né, isso a gente olhar também na escrita científica, de que o simples, o direto, não significa o simplório, o pobre em termos de linguagem, né? Mas significa só que você está querendo transmitir aquela informação de uma maneira mais, volto a falar, assertiva e focada, para que aquela informação chegue onde ela tem que chegar, né, para aquele interlocutor poder fazer uma interpretação próxima também daquilo que você tem proposto ali como emissor. Bom, gente, é isso. Eu acho que queria trazer isso, compartilhar isso. Então, acho que foi não sei para vocês, para mim foi um exercício interessante, inclusive de refletir, de compartilhar algumas desses receios e dessas queixas. Eu acho que é sempre válido a gente fazer esse exercício, né, inclusive de autorreflexão das nossas apresentações. Quem sabe, não sei, na semana que vem a gente possa ver apresentações diferentes, e aí vocês possam contar um pouco também como foi essa experiência, como tem trabalhado, e a gente conseguir, né, amadurecendo nesse processo de investigação. É isso, gente. Muito obrigada. Foco aqui para o seu